Hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal. Oi, eu sou a Ana. E esse é um episódio de Bob Roça. Vamos pintar a Elphaba do Wicked, que é tudo baseado no mundo de Oz, mas é uma personagem muito legal, porque ela é a típica nerd, né, Que o pessoal exclui, zoa, faz bullying. e acaba virando vilã, né? Então eu gostei muito dessa personagem. Vai sair a parte 2 de Wicked, eu já vi a parte 1, mas vamos lá então pintar a Elphaba. Mas primeiro, tô aí fazendo os desenhos da base, né? Tentando procurar a verossimilhança, os traços parecidos com os da Cynthia Erivo, né? A atriz. Eu encontrei esse pôster muito legal de divulgação do filme e eu quis mudar um pouquinho a iluminação dele e a composição. Então eu fui criando aí no desenho da base a minha própria composição, as proporções que eu queria que aparecessem e fui deixando tudo bem limitadinho. Quando a gente desenha assim para pintar, é um tipo de desenho diferente, você não precisa representar os volumes e tudo, você precisa acertar nos contornos, nas bordas, para que isso receba a tinta depois. Nada que impeça que você marque ali algumas sombras, para que você vá pintando depois. Eu geralmente gosto de marcar somente as bordas mesmo ali, que limitam os elementos, os objetos, olhos, boca, nariz. Percebam que é um papel de grande formato, 52 por 37 centímetros. Eu gosto muito de fazer aquarela em formatos maiores porque eu gosto da forma que ela se comporta. Mas assim, em matéria de desenho e composição, é a mesma coisa que você usar um papel menor. Você só vai reescalar o tamanho desse desenho, dessa arte, né? É como com os pincéis na hora da pintura. Você vai usar a mesma forma, a mesma técnica, só que com pincéis maiores e mais tinta. Bom, feito aí nosso desenho grande, eu acho que vale fazer um estudo para entender a iluminação dessa cena. É uma luz que tem uma luz forte, uma contraluz vinda de trás, de um tom amarelado, alaranjado. A maior parte da luz é luz de estúdio, né, gente? Então é uma luz difusa, não tem sombras duras. Quando a gente pinta esse tipo de pintura é mais difícil de trazer verossimilhança, porque quando você tem sombras duras marcadas no rosto, marca muito mais como é a expressão da pessoa, como é a feição dela. Vamos lá começar a fazer esse estudinho tonal aí, para a gente ter uma ideia de como vai ficar o grande. Bom, então eu fiz aí 2 croquis para ir testando umas coisas. Primeiro eu vou tentar uma luz parecida com a da referência. Eu não vou colocar aí porque é do pôster do filme, tá, gente? Tenho medo de dar direitos autorais, alguma coisa assim. Vamos lá. Já adianto, não sei se o filme é bom, se é ruim. Eu escolhi a personagem porque eu gosto dela. O primeiro filme eu vi. O segundo agora que lançou ainda não. Tô testando umas coisas aqui, porque eu gosto às vezes de mudar a iluminação. E eu quero testar com um corte mais duro e tal. Vamos ver.
Vai lá ver? Então eu fui testando as cores, né? Tons diferentes de luz, de sombra, ver o peso que isso dava na composição e fui decidindo quais as melhores opções aí de cor para nossa pintura final. Fiz mais alguns estudos aqui para definir as paletas que eu vou usar. E aí eu vou anotando as cores que eu gosto e que eu não gosto para pele, para lógica de sombra, para cor da roupa. E agora eu vou fazer um estudo com essas anotações aqui para depois a gente fazer o gancho. Aqui já dá para perceber que os estudos têm mais consistência, né? Eles já estão mais direcionados porque as cores já estão escolhidas, o estilo já foi mais ou menos escolhido. Então agora só escolher mesmo as cores finais, ou qual deles eu vou seguir. Repara nesse que eu usei cores rebatidas, ou seja, cores vindas de trás da contraluz, diferentes desse estudo que está à direita. Agora os estudos já estão feitos. Eu já selecionei mais ou menos as cores que eu vou usar, tá vendo? Esses foram os primeiros. Os segundos já estão mais maduros ali em questão do que eu vou usar, né? Eu vou usar uma sombra dura. E vamos lá, começar. Bora começar a nossa pintura, então. Vou começar aqui com uma mistura de turquesa com azul cerúleo numa luz aqui do lado. Tipo uma luz rebatida. Percebam que eu começo pelos tons base de luz e da cor normal, né? O tom médio, assim, que vai mais ou menos na roupa, na pele. Então, eu gosto sempre de começar pelas cores das luzes, que são camadas mais aguadas, mais claras, e depois eu venho com as outras. Usando aqui um papel Valrompe, né? Chinês. Esse é grano fino cold pressed. E as tintas, em grande maioria, White Nights, que é uma das minhas preferidas. Então a gente faz aqui um brilho rebatido. Ela tem esse mesmo brilho rebatido aqui no rosto. Um pouco no pescoço, um pouco aqui fica legal também.
Agora aqui a gente já vai juntando no tom base do chapéu. Eu vou fazer um neutro quente ali. Repara só como eu vou conectando os tons base aí, o mais escuro, que é esse cinza, com o azul. Eu vou tentando conectar toda essa área ainda úmida para não causar nenhuma aresta ali, né? Uma conexão dura de quando a aquarela seca. Então eu vou conectando essas partes para que isso não aconteça. Eu tô pintando com a prancheta inclinada. Isso faz com que a água, né, ela desça e leve os pigmentos junto e facilita também a conexão entre as áreas ali. A gente acaba usando a gravidade ao nosso favor. E agora é hora dos comerciais, patrocinados por mim mesma. Se você ainda não viu, esse canal aqui tá cheio de vídeo bom. Tem vídeo de composição, tem vídeo sobre nuvens, tem vídeo sobre um monte de coisa, ó. Vai dar uma olhadinha e maratona o canal aqui. Não se esquece de se inscrever e já me dá meu like, tá bom? Percebam aí o tamanho desse pincel. Esse é um dos meus maiores pincéis redondos. Ele ajuda e facilita muito quando a gente vai pintar formatos grandes, né? Então você conecta bem as áreas, você consegue pintar grandes áreas de uma vez. É super recomendado você ter pincéis maiores para formatos maiores, né? É um pincel que carrega bastante tinta e você consegue fazer variações de traço de bem fino, conforme a pressão que você coloca, e traços bem grossos, né? Áreas grandes. Outra dica para os grandes formatos é misturar mais tinta, né? Tenta sempre manter a densidade que você usa no formato menor, no formato maior. É basicamente reproduzir o que você faria num formato menor, só que com mais quantidade de tinta numa escala maior. Agora usando um pincel um pouco menor para poder controlar com mais precisão essas áreas da face, né?
Agora deixar secar um pouco para depois poder fazer a segunda camada, né? Agora, nessa segunda camada e nas demais que virão, a gente vai começar a definir essas sombras. Eu vou começar aqui por cima. Então, a gente considera uma luz de sol, né? Eu vou considerar como se fosse uma luz ali dura. Então, eu vou fazendo essas manchas, assim, esses traços, a textura do chapéu e juntando, conectando as partes para não ficar nenhuma mancha. Eu gosto muito desse tipo de iluminação dura porque marca bem os volumes, né? Formato grande eu gosto de pintar em pé. Você repara que eu tô em pé ali, de meia, geralmente descalço, alguma coisa assim. Porque senão eu não alcanço, parece, toda o quadro. Eu sou bem baixinha, eu tenho 1,53 m, ou seja, 1,5 m. Então eu gosto de pintar grandes formatos em pé. Agora aqui, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu vou começar a definir as sombras do rosto. Partindo daí, a gente tem que colar pra cá. Vou finalizar esse pedaço aqui do chapéu. Eu tô retirando o pigmento com a traseira do pincel. Então, quando a pintura tá num ponto de umidade certa, você arrasta a traseira do pincel e tira o pigmento. E aí vai criando umas texturas bacanas ali, bem naturais. É um recurso na aquarela, né? Você pode usar em folhagens, em texturas, em padrões. Vê que várias coisas vão acontecendo na aquarela ao mesmo tempo. E tem que ir dando uma gerenciada para não perder os pontos da aquarela, né? Vai gerenciando aí. Agora vamos para a sombra aqui do rosto. A gente vai fazer uma sombra de luz projetada, como se fosse do sol.
pincel aqui mais delicado para trabalhar esse pedaço. Enquanto isso, vou jogar uma aguinha pra gente não perder o ponto. No gato, prestando bem atenção no que a gente tá fazendo aqui. Agora aqui, ó, eu preciso esquentar esse pedaço. Vou colocar um pouco de vermelho cádmio. Vai começar a fazer sentido.
Bom, seguindo aí então, vou finalizar os últimos detalhes. Tá ficando bem legal. Percebe a partir daí como eu tô dando pinceladas mais definitivas, usando a tinta mais consistente, o pincel um pouco mais seco e detalhando as partes aí que ainda faltam, né? E agora, os resultados finais. Olha, as cores ficaram muito bonitas. E esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilha para todo mundo que gosta de arte. Beijo! Fui!